Olá, está no ar o programa Mais Saúde da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa deste final de semana, nós recebemos aqui no estúdio o Sr. Rafael. É uma pessoa, assim, que só vocês assistindo o programa Mais Saúde para ter uma ideia de quão alegre, de tão leve é o bate-papo com ele. É uma pessoa leve, simples, bem dinâmica, muito gostoso essa conversa com ele. E além disso, nós teremos aqui uma novidade no programa Mais Saúde. Assiste até o final, mas logo no início agora vocês já vão perceber alguma coisa de diferente. Quer saber o que é? Então assiste, o programa já está no ar. Vamos lá então começar o bate-papo desse final de semana, programa Mais Saúde, mês de dezembro, a gente já vai encerrar o ano com novidades, né? Afinal de contas, final de ano é quando muitos ciclos encerram, aí outra vida começa, e no Mais Saúde a gente também está seguindo um pouco desse movimento. A gente vai começar um novo ciclo agora, e de antemão gostaria já de apresentar para vocês, está aqui ao meu lado o Plínio, nosso colega de trabalho, que a partir de agora, junto comigo aqui no programa Mais Saúde, vamos, portanto, vamos juntos trazer as novidades, eventos, o que acontece na ACOM, o que nós temos feito pelo paciente, pela comunidade de forma em geral. E é com muito prazer e muita satisfação, viu, Plínio, que eu te recebo aqui. Já está aqui há algum tempo, mas no programa Mais Saúde, oficialmente, então, a partir desse final de semana, ele começa, então, conosco. Vamos juntos, então, caminhando e trazendo novidades. No lado de cá está o Sr. Rafael, mas vamos, então, como se diz, vamos por partes. Apresentando, então, primeiro o Plínio, vou deixar ele falar um pouquinho, e depois a gente começa a conversar com o Sr. Rafael para conhecer um pouco mais da história dele. Quando foi que começou o seu envolvimento com a ACOM, né, Sr. Rafael? Isso. Tudo isso no programa Mais Saúde, que está apenas começando. Plínio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, viu, Paulo, aos telespectadores do programa Mais Saúde. Né? Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui, né? Tá sendo um parceiro, uma pessoa que possa estar contribuindo com o programa, né? E bacana. Ajudando vocês aí. Vai sim, e muito. Principalmente, igual eu disse para vocês, tem muitos eventos, muita coisa que acontece fora e que a gente tem, há um tempo atrás, a gente já tem deixado de cobrir muitos eventos, tem saído todos na revista, né? A gente sempre coloca lá as novidades, os trabalhos, principalmente o que a gente faz para a comunidade, porque muita gente, Plínio, acha que a ACOM é o Hospital do Câncer, é o tratamento, né? O Sr. Rafael mesmo está aqui para falar um pouco da casa de apoio também, que ele fica acolhido, mas a ACOM é tanta coisa, são tantas atividades. Tem ações de prevenção na praça, em escolas, em empresas. Tem ações aqui no Centro Oncológico da ACOM. Esses dias mesmo nós tivemos uma ação muito bacana que a gente vai trazer para vocês. Provavelmente no próximo programa o Plínio já vai estrear, trazendo essas novidades. Então é com muita alegria mesmo que a gente recebe, você, e mais uma vez digo, você é muito bem-vindo, para que a gente possa inteirar quem está em casa sempre dessas atividades que nós desenvolvemos. E nesse programa de hoje, portanto, vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente, com dois apresentadores e um entrevistado muito especial. A gente já riu bastante aqui antes de começar a gravar. Eu sou o Rafael da cidade de Itaúna. E aí a gente vai fazendo como se diz, um trocadilho aqui. Eu pergunto uma coisa, o Plínio tira uma outra curiosidade de cá e a gente espera levar, principalmente para vocês que estão em casa, a história de superação que esse rapaz trouxe para a gente. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Sr. Rafael. Tá bom, muito obrigado. O senhor era da cidade de Itaúna, Itaúna, né? Isso. Mas Itaúna de coração, Mas de coração, nascimento, isso. Conta pra gente. Nasci na cidade de Abaeté, né? Meu pai mudou de lá, eu estava com 3 anos de idade, mudou para Belo Horizonte. Aí nós fomos partindo para aquela região ali de Barreiro de Baixo, Ibirité, Sarzedo, até Betim, aquelas regiões todas ali, né? Aí depois que eu passei a minha adolescência, eu já estava aí me tornando um jovem mais adulto, então mudei para Itaúna, né? Nessas alturas do campeonato eu perdi minha mãe, né? Foi aonde a gente, quando é assim, separa, né? Sempre a turma debanda. Aí eu vim parar para Itaúna e estou lá agarrado, já tem quase 50 anos, né? Mas o senhor perdeu a mãe do senhor bem antes, quando o senhor mudou para Itaúna? Bem antes de mudar para Itaúna. Mas a família é grande, tem irmãos, não? Tinha 2 irmãos. 2 irmãos? 2 irmãos. Um, infelizmente, depois que minha mãe morreu, ele sumiu, nunca mais vi ele, entendeu? Mas... E nem teve notícia de onde mora? Não faço a mínima ideia onde ele está. Já deve ter até morrido, pelo que eu entendo, pelo que a gente pensa, que saber onde eu estava, ele sabia. Não me procurou mais, então, naturalmente, ele ainda gostava de beber uns golos, era meio
assim, vamos dizer assim, não tinha muito medo, gostava de uma briguinha, então eu acho que ele não tinha... Não, mas né? que Deus ajude, né? Às vezes, quem sabe... Às vezes imagina que por uma né? ação do destino, né, Plínio? Imagina se ele está assistindo e fala, gente, mas Rafael... Ele é 8 anos mais velho do que eu, naturalmente, agora ele deveria estar com... Vou fazer... Já estou com 69, ele deve estar então agora com 70 e quase 78 também, né? Que ele é 8 anos mais velho do que eu. Se o senhor me permite, Rafael, eu não sei se você tem a mesma impressão, Plínio, mas 69 anos? 69, mês de abril agora. Eu preciso, na hora que a gente terminar o programa, a gravação de hoje, só me lembra, eu quero anotar uma dica, porque não é possível. Mais saúde, né? Mais saúde, já que um exemplo perfeito. Não, Isso não aparenta nunca ter essa idade. Agora, parabéns, viu? Isso é uma são vida... seus olhos, meu amigo, são seus olhos. É uma vida de muito... Já estou bem rodado, graças a Deus, estou bem rodado. E até um determinado tempo nunca tinha tomado um remédio, né? Assim, para nenhum fim, não sentia nada. Mas como tem que acontecer certas coisas, a gente não sabe, né? O tempo de Deus motivo, a gente fala, né? né? A gente... brincadeiras à parte, né? Mas assim, a gente sabe que na vida tudo tem um propósito, né? Nada, nenhum fio de cabelo não cai da nossa cabeça, né? Sem que tenha conhecimento e a permissão, né? De Deus. Segundo a palavra de Deus, não cai uma folha de uma árvore sem que ele não queira, cai. né? Então, imagina uma doença, uma coisa então, grave entrar na nossa vida se não tiver um propósito, né? Não dúvida. Acontece mesmo. Eu creio que não é à toa que a gente está aqui, né? Algum objetivo tem, né? Mas o senhor está falando que, né? O senhor não tomava nenhum remédio, não tinha problema nenhum de saúde, A única coisinha que deu na minha vida um determinado tempo foi um problema de labirintite, mas também passou. Tomei uns comprimidinhos. Mas como que era, então, assim, igual o senhor está me falando, né? Que teve esse problema de labirintite, tomou algum remédio ali, né? Sumiu. E depois não tinha mais nada. Aquilo resolveu. Mas como que era o cuidado do senhor com relação à saúde, de maneira geral, assim, de alimentação, né, Plínio, assim, porque a gente sabe que, para vocês que estão em casa, também não é novidade que a prática regular, né, de exercícios físicos, a atividade física, ela é muito importante. Certo. A alimentação saudável, né, o cigarro, porque muita gente fala, evitar o álcool. Aí você pensa, evita também o cigarro, mas evitar, eu não sei para vocês, né, o senhor também, senhor Rafael. Isso. Mas para mim, evitar tem uma conotação, assim, de um pouquinho pode, né, tipo, evita ficar ao sol. Então, assim, não fica muito, fica só um pouquinho. Exatamente, o álcool, por exemplo, assim, evita o consumo, e muita gente ainda fala, consumo excessivo de álcool, um pouquinho faz até bem para a saúde. Agora o cigarro não tem evitar, é não fumar mesmo, né? É categórico, né? Que todo mundo sabe, são inúmeras substâncias presentes, né? Ali a nicotina é a mais inofensiva delas, se a gente pode dizer assim, né? São inúmeras substâncias. Esse aí é uma vítima. Esse aí eu fumei 28 anos, cigarro normal, né? Comum. Na minha época a gente fumava mais, eu até fumava mais, é o cigarro de palha, né? Quando ia para passear, que comprava um Hollywood para poder exibir, né? Então botava um Hollywood aí, porque, né? Cultural, na praça, né? Um tempo atrás naquele era bonito tempo era fumar, bonito, né? Sem dúvida. A gente via até no cinema, todo mundo, né? No cinema, coisa, né? televisão, quantos desses artistas, né? Famosos hoje em dia que estavam lá fumando, né? Na novela, aquela coisa Juliana Gema, que é a turma, todo mundo ali, a gente, né? Dos faroestes, a gente via muito isso. Mas agora depois, tem 28 anos que eu parei de fumar, comecei a fumar com 12 anos. Para começar, eu estava tomando conta de um boteco quando era pequeno, mais rapazinho, né? Tomando conta de um boteco, tinha cigarro, comecei a fumar por ali. Depois, embalei, fumando mistura fina na época, né? Saratoga, que era o cigarro da época, dos anos 50 e 60, né? Eu estava aí com 12 anos, né? Dos anos 60, 61, 62, por aí. Aí dessa época fumei 28 anos. Agora, graças ao Senhor Jesus, já tem 29 anos que eu parei de fumar, né? Coisa boa. Então já não... Mas mesmo assim o doutor ainda falou que pode haver rema dessa época até hoje que pode ter causado esse problema da doença em mim. Pois então, é porque a gente está conversando de tudo, né? O senhor Rafael, muito bom de conversa. A gente deu até risada aqui antes de começar a gravação do programa, né, Plínio? Mas conta pra gente, senhor Rafael, como que foi a descoberta da doença? Né? Eu tenho as minhas dúvidas, o Plínio também vai perguntar algumas coisas, mas assim, tentando levar para quem tem em casa a título de exemplo, né? De ter esse cuidado com a saúde, de se preocupar, né, de forma global, né, com o nosso corpo. Mas como que foi a descoberta? Qual que é o tumor que o senhor foi diagnosticado? Como que está o tratamento? Na verdade, sabe, até tem que servir até de alerta para as demais pessoas mesmo. Você tem razão de falar de uma coisa assim, porque eu não senti. Você sabe aquela pessoa que não sentia nada? Era eu, não sentia nada de nada. Não reclamava de nada, não tinha dor de nada.
eu comecei a um determinado tempo, assim, não consegui fazer xixi, né? Eu pensava que era o refrigerante que eu estava tomando, que eu senti que eu tomava uma Coca-Cola, eu achava que aquilo ali não estava legal para mim, esse negócio está me atrapalhando. Não imaginava que seria, né? Algum problema. Foi até um determinado dia, que eu cheguei tranquilo num domingo, eu não consegui fazer xixi de jeito nenhum. Aí tive que correr para o médico, né? Lá em Itaúna. Foi ontem eu passar a sonda em mim, na época não conseguia de maneira nenhuma, né? Aí passou a sonda, o doutor examinou, falou, não, o senhor está com problema de próstata. Eu nunca tinha feito exame de próstata, não, né? Isso foi em 60, já estava com 68 anos. O ano passado, né? Eu fiz a cirurgia, foi em agosto. O doutor Alexandre que fez a cirurgia em mim, foi em agosto, né? E aí nesse período, foi onde diagnosticou a próstata, o problema na próstata, né? Aí vamos encaminhar as coisas. Aí onde eu optei, falei assim, vamos falar, meus colegas falaram assim, só vai lá na COM, porque lá é onde eles têm experiência no caso. Lá é o eixo. Eu pensei, meu Deus, engraçado. Eu até já fazia doações para aqui. Mas nunca pensava que ia precisar disso aqui nunca na minha vida, não, sabe? Porque eu olhava até no jornalzinho, via que as pessoas, coitado, tanta gente precisa, né? Mas não pensava que eu ia esbarrar aqui não, menino. Nem por um sonho, né? A gente pensa que é de ferro, né? A gente acha que nunca bate na porta da gente, né? Aí depois que eu vim aqui, o doutor Alexandre acabou de fazer os diagnósticos, só Rafael, vai ter que fazer cirurgia. E olha, eu vou te falar com o senhor, vai ter que aprofundar um pouquinho, que o negócio está quase passando do ponto. Se o senhor cochila um tiquinho, não ia ter jeito não. Eu falei, misericórdia, meu Deus, como que vai ser? Mas tem que ser assim, né? Por isso que a prevenção ela é muito importante, né? Tinha que ter feito. Nesse caso. Tinha que ter feito. Porque antes que aconteça o pior, eu tenho amigos perto da minha casa que não fez o tratamento por ignorância e vou te falar, está na tábua da beirada, não tem mais recurso. O médico já falou com eles. O problema da próstata, né, São Rafael, o Plínio também vai, né, provavelmente vai concordar comigo, tem o Outubro Rosa, né, que a gente fala sempre, esse final de ano agora a gente falou muito da prevenção do câncer de mama, né, dos cânceres femininos, né, o tratamento e a prevenção de maneira geral. E assim como tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, que é o mês voltado, né, para os homens, né, para nós homens, para falar da prevenção, falar da importância. E esse mês de novembro, ele até hoje, né, nós estamos praticamente em 2019, a gente se esbarra em uma questão muito delicada, que é o preconceito. Porque o homem não vai fazer o exame porque talvez ele não tenha acesso, porque ele não conheça nenhum médico, ou porque ele não consiga. É porque ele não quer. Então aí sim, né, Plínio, isso é tão... Eu acho isso tão delicado, tão complicado, porque se ele não quer, se ele põe essa barreira, eu não quero, eu não vou fazer, isso é exame que... Né, tanto preconceito, tanta bobagem que a gente escuta. Então, se ele não quer, ele não movimenta nada, ele não vai fazer. E, infelizmente, mesmo com toda a evolução dos tempos, com toda a cultura nossa que já está bem avançada, né, graças a Deus, mas ainda tem gente ainda que está agarrado. Tem gente agarrada. Vamos fazer o seguinte, Rafael, a gente vai fazer um pequeno intervalo só para tomar uma água rapidinho, e aí na volta, eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, a gente vai voltar nesse assunto, porque é sempre oportunidade para a gente falar. Prevenção salva a vida. Né, o câncer de próstata, principalmente, né, tantos homens têm sido diagnosticados num estágio muito avançado por conta do preconceito. Né, e a vida vai embora, né, não tem o que ser feito. Chega um ponto que a doença está tão grave que o tratamento é muito mais agressivo, a cirurgia, a quimioterapia, a rádio, tudo que tem que ser feito é para preservar a vida, mas aí tem que ser, como se diz, né, Plínio, ir para a guerra com todas as armas, né, para conseguir derrubar a doença. Mas aí o paciente também sofre, precisa ter muita força, porque é um momento bem delicado. Mas vamos fazer assim, a gente vai para o intervalo rapidinho, volta com o programa Mais Saúde. Eu, Plínio e São Rafael, queremos levar para você prevenção, tratamento e assistência, junto com a COM, que está aqui conosco, cuidando da nossa vida. A gente volta rapidinho no programa Mais Saúde. Não sai daí. Até logo. Veja esse prédio. Há um tempo atrás ele era um sonho. Graças às suas doações e à parceria do Centro-Oeste CAP, o Centro Oncológico é uma realidade. Vencemos essa etapa. Obrigada. Agora, o novo desafio é adquirir equipamentos para exames e assim combater o câncer logo no início.
Acredite, a generosidade e a solidariedade podem mudar o mundo. Contamos com você. Acom, sua doação faz tudo acontecer. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, especial nesse final de ano, em que, se você não estava assistindo no primeiro bloco, depois confere ele lá no nosso canal do YouTube, tem tudo lá, não só esse, como tantos outros. A gente sempre falando de prevenção, de informação, tratamento e assistência, que são os objetivos principais da Acom. E hoje, especialmente, apresentando a vocês que estão em casa o Plínio. Ele trabalha conosco aqui na Acom e, a partir de hoje, então, ele vem junto comigo trazer informação para vocês que estão em casa. Né, principalmente os eventos, as ações que a Acom desenvolve com a comunidade, entrevistas também com pacientes. A gente quer sempre diversificar, porque vai que vocês cansam de mim, olha aquele Paulo, meu Deus do céu, de novo, muda, não tira não, ele. Vamos diversificar esse programa, minha gente, acorda, Acom, vamos trocar um pouquinho. O pessoal está acostumado com a sua presença aqui, né? Não, mas de maneira nenhuma, é bom a gente ter essa alternativa. O dia que vocês não quiserem mais o Paulo, é só mandar um e-mail pra gente, falar, ó, troca, pelo amor de Deus, aí o Plínio entra. O Paulo Henrique, né, que é o PH, e o Plínio César, que é o PC, então... O PH-PC tá quase que uma quadrilha, né? Tá vendo aí, ó? Como chama aquele do Rio lá, que tem aquele... o primeiro comando, que esse trem lá, né? PCC, né? Tá quase que a gente aqui. Não, mas é o primeiro comando do bem, né? Primeiro comando, vamos aumentar um C. Primeiro comando contra o câncer. Isso. Aí melhora, né? Agora ficou bom. Não, então beleza. Mas, ó, tá a dica, viu? Pode ligar, pode mandar e-mail, que qualquer coisa a gente é muito aberto, a gente aceita a sugestão, viu? Mas então, portanto, eu apresento a vocês o Plínio e vem trazer bastante informação, né? A gente brinca, diverte, né? A gente tenta levar de forma um pouco mais leve, mas o nosso assunto é sério, é a prevenção do câncer, e a gente quer sempre falar com vocês que estão em casa qual é o caminho, o que vocês têm que fazer para evitar essa doença. É tratamento, é prevenção, é uma alimentação mais saudável, é uma vida um pouco mais sem vícios, né? A gente sempre fala disso, eu sei que vocês estão acostumados, muita gente sabe de frente para trás, de trás para frente, o que precisa fazer, mas é sempre bom ter alguém que de vez em quando vem dar um puxãozinho de orelha de leve, né, sem machucar, para que a gente acorde para a vida e para a prevenção, que é tão importante. Falando nisso, eu sou Rafael, da cidade de Itaúna, né, que está aqui conosco nesse final de semana. A gente, no começo, né, do programa, a gente falou um pouco dessa questão da prevenção, do tanto que é importante. E ele falou, né, dos cuidados que ele tem com a saúde e tudo, mas para quem não faz, o Rafael, ele, no caso, se trata conosco de um câncer de próstata. Para os homens que acham, que negligenciam mesmo, né, essa questão de não fazer exame, achar que eu não faço exame, eu não ligo para isso, minha saúde, o que a gente pode dizer para essas pessoas? Rapaz, eu vou te falar, a gente tem que, se a gente não consegue convencer a pessoa, até para dizer bem a verdade, é digno de dó, porque a pessoa não está tendo nenhuma inteligência nesse caso, porque a gente vê o quanto é fundamental esse tratamento, o quanto é importante o cuidado nessa parte. Parece que é vergonhoso, mas eu vou te falar com você, tem que jogar vergonha de lado. Porque depois que a gente chega aqui na Acom, depois que chega aqui que vai fazer os tratamentos, a gente, nessa hora, você tem que jogar a vergonha fora, porque aqui só tem moça quase trabalhando nessa área, entendeu? Então tem hora que a gente fica até assim inibido, e ela fala, só não precisa se preocupar. Aí a gente já, tanto sentindo dor, também não está nem azul, que quer ficar livre da dor. Mas então, gente, para evitar isso, a melhor coisa mesmo é prevenir antes, porque tudo no começo é mais fácil. Sem dúvida. Igual no meu caso, se eu dou uma cochilada, eu peço, eu digo e falo sempre, foi a mão de Deus que fez com que eu parasse o xixi nessa época para poder procurar um médico, que se tivesse continuado, talvez não ia ter mais opção não, né? Ia acontecer igual que contei antes do meu amigo lá, ia ficar na situação igual a ele, não ter mais jeito, né? Senhor Rafael, a questão aí do senhor falou que o corpo mesmo, né, manda sinais, né, da situação que a gente se encontra, né? Então, assim, se a gente ficar atento a essa questão dos sinais, né, que é aí que vem a questão, né, a prevenção, vamos prevenir. Se o corpo manda, né, por que não ouvir o corpo, né? Aí o corpo da gente é uma máquina tão perfeita, né? Exatamente. Igual o Plínio falou, né, dos sinais. Se tem uma coisa errada, a gente conhece, né? Apareceu uma mancha, um carocinho onde não tinha, a gente sabe que aquilo está diferente. Mas o ser humano, infelizmente, ele tem mania de estar caçando recursos, desculpa para tudo quanto há. Igual no meu caso, né? É o refrigerante que eu bebo. Talvez nem era, mas para mim era o refrigerante. Só depois que prendeu, que não teve mais recurso, que eu tive que correr no médico,
foi aonde diagnosticou o problema da próstata, né? É que eu fui ver, não é o refrigerante, eu já era atacado, precisava de cuidado, né? É o sinal que veio para mim, né? Agora, cada pessoa pode ser, cada caso é um caso, um sintoma diferente, né? No meu caso foi assim, né? Do exame, porque eu vou te falar, não tem nada mais terrível do que a pessoa sentir uma dor desse jeito, não quero sentir nunca mais na minha vida, não, viu? Porque o câncer é uma doença muito silenciosa. Sim. Né? Ele não dá sinais. Quando acontece, né, igual, por exemplo, está falando do refrigerante, né, da urina que prendeu, né? É o primeiro sinal, né, igual você falou, se tivesse cochilado um pouquinho... não tinha mais recurso. Não tinha, o tratamento seria muito mais agressivo e tudo, né? Então, por isso que a gente fala da importância, né, da prevenção. Porque fazendo a prevenção, até é engraçado, Sr. Rafael, que muita gente fala, poxa, doutor, mas todo ano eu estou aqui na sua porta fazendo uma prevenção, fazendo os exames, tudo que precisa, e agora me apareceu isso. Na verdade, o exame ele não é para evitar a doença. Isso. Né? O exame é para descobrir ela o quanto antes, né? Mais precocemente possível, para que aí sim o tratamento seja muito mais simples. Possa combatê-la, né? É muito mais fácil, Exatamente. né? Então, acho que o caminho é por aí mesmo, né? De fazer os exames, fazer a prevenção. E igual o Plínio falou, né? O corpo é eu falei, né, da máquina muito perfeita, mas o corpo, como ele disse, dá os sinais. Né? Então, por exemplo, nós estamos no mês de dezembro, a gente fala muito do câncer de pele, né, Plínio? Inclusive, tem novidade que ele vai trazer para vocês nos próximos programas aí a respeito desse assunto. E o câncer de pele, ele é um dos cânceres mais facilmente diagnosticáveis, porque o primeiro sinal que ele dá é uma mancha, uma ferida que coça, que sangra, uma mancha, tem até o ABCD da pele, né, que é o A de assimetria, o B de borda, se não me engano, o C de cor, quando tem mais de uma cor na mesma pinta, e o D do diâmetro, né, o tamanho que essa pinta, que essa mancha tem. Então, já tem um sinal, né, é facilmente verificável, né, por exemplo, você pode pedir seu parceiro, sua parceira, mãe, pai, irmão, alguém para olhar, por exemplo, costas, se não tem nenhuma mancha, né, Plínio? Ficar de olho, por exemplo, no couro cabeludo, se não tem nada que coça, e às vezes você olha o dedo está sangrando, porque são sinais que o câncer de pele dá, né? E é um dos cânceres mais facilmente diagnosticáveis, mais facilmente tratáveis, mas tudo depende da prevenção. Se você faz como o Sr. Rafael mesmo disse, né, de deixar aquilo para lá, de procurar desculpa para as coisas, não, essa manchinha aqui é porque eu queimei isso aqui há um tempo atrás, né, e aquilo ficou, né, não, isso aqui, as desculpas, as famosas desculpas que a gente acha para tudo, né, então se você faz isso, está num caminho muito perigoso de chegar no momento em que o diagnóstico vai ser muito tardio, né, e não vai ter mais o que fazer, assim, de tratamento eficaz, vai ser mais um controle de doença, e é onde entra o que a gente não quer, na verdade, que é o paliativo, por exemplo. Mas, enfim, eu estou falando demais, o nosso tempo já está terminando. O senhor fica aqui em Divinópolis durante a semana, o senhor fica na casa de apoio, né? Eu fico na casa de apoio. Fico. E o que o senhor está achando? Né? Eu e o Plínio, a gente conhece a estrutura, mas assim, enquanto paciente, acho que sou a melhor pessoa para falar para a gente. Eu até brinco com as minhas meninas lá, que as minhas meninas estavam aí na dúvida, com medo de eu vir para cá, e achando que eu ia achar muito ruim, né? Porque eu falei assim, mas depois que eu cheguei para lá e contei para elas como é que é aqui, eu falei, pai, então o senhor está parecendo até no spa. Ah, pronto, né? Então, spa é coisa de rico, né? Só gente rica manda os outros para o spa. Bem tratado, né? Aqui não tem menino, parece que todo mundo aqui é alto astral, né? Lá na casa, não é só na casa de apoio, quase que no geral, que o pessoal dá conta, até mesmo o pessoal lá do Hospital São João de Deus, até hoje, desde o dia que eu comecei o tratamento até hoje, eu até brinquei com a chefe. Nosso tempo já tá bom. Eu falei com ela, falei assim, nem o Neymar teve o tratamento que eu tive. Ele foi operar um dedo, alugou um andar inteiro do master dele, e aqui nós não pagou nem um centavo e todo mundo está tratando a gente bem, graças a Deus. Que coisa boa. Isso aqui é um privilégio, isso aqui é um orgulho aqui para a cidade de Divinópolis, viu? É isso aí. Né? Bom, o nosso tempo, infelizmente, né, Plínio? O Plínio já está acostumado, já sabe que o Mais Saúde é assim. Começou a ficar bom o negócio, acaba, né? Isso. Mas assim, a gente encerra, então, nesse final de semana. Quero deixar um grande abraço para todos vocês. Semana que vem estamos aqui com o Plínio, né, com mais saúde e com mais novidades, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.